A liturgia deste 15º domingo do tempo comum, caríssimos irmãos e irmãs, é uma resposta àquela advertência feita por Jesus. Ele disse: a messe é grande, os operários são poucos. Ele disse ainda: as ovelhas estão como que sem pastor. Então Jesus providencia os pastores, ele chama e envia os seus apóstolos, ele os constitui missionários para fazer com que a sua boa notícia de salvação chegue a todos os povos. Nós encontramos no trabalho missionário o desafio que está descrito no livro de Amós, que é retomado no Evangelho. No livro de Amós, quando o sacerdote Amazias o despreza, o rejeita e manda que ele vá para bem distante. No Evangelho, esta palavra nos é apresentada através da rejeição em que a boa nova do Evangelho depara quantas vezes. E a orientação de Jesus: sacudi a poeira dos vossos pés. Amós, ele vai anunciar a mensagem de Deus em Betel, e lá ele depara com o sacerdote Amazias, e o rejeita, e o orienta para que ele vá para bem longe, para a Judéia, anunciar em outro lugar, para que ele possa buscar o seu sustento em outro lugar. Já era uma falta de acolhida tremenda, mas não ficou só nisso, porque a primeira palavra que o sacerdote Amazias dirige ao profeta Amós é de um descaso sem descrição. Ele diz assim: vidente. Chamar na Bíblia uma pessoa de vidente, no contexto sobretudo do Antigo Testamento, é muito desprezível. O vidente, ele é um ilusionário que engana o povo e vai buscar os seus lucros e vantagens, ludibriando as pessoas. O profeta, ao contrário, ele fala em nome de Deus. O termo grego profemi significa falar em nome de. Então o profeta fala em nome de Deus, ao passo que o vidente é um explorador muitas vezes. E o sacerdote Amazias, ele chama Amós, que é um profeta, de vidente, e diz: aqui é o santuário, é a corte do rei, você pode ir para bem distante daqui. Mas Amós, consciente do chamado de Deus, ele não deixa por menos, não. Ele diz para o sacerdote Amazias: eu não sou profeta, nem filho de profeta. Eu sou um pastor de gado que cultiva sicômoros. E enquanto eu estava tangendo o gado, o Senhor me chamou e me enviou para anunciar a sua mensagem a Israel. Exatamente para aquele povo que estava sendo explorado até pelas autoridades religiosas. Amós está consciente da sua missão. Ele não é um oferecido que a seu bel prazer escolheu o campo do seu trabalho missionário. Ele é um profeta obediente aos apelos de Deus em sua vida. Por isso ele age com firmeza diante do sacerdote Amazias. No Evangelho, Jesus envia os seus apóstolos com a missão precípua de derrotar os espíritos malignos, vencer o demônio e o mal. A primeira missão. Ele confia e dá-lhes esta autoridade, que é confirmada
no exercício do trabalho missionário, na hora de Deus, acontece a adesão por parte de cada pessoa que se converte e aceita a boa nova da salvação. Jesus envia os seus discípulos, seus apóstolos, e os reveste de poder. Não apenas aquele grupo naquela época, mas continua enviando em tarefa missionária os apóstolos que somos nós hoje, e nos concede esse poder quando nós nos surpreendemos com os resultados de trabalho missionário feito às vezes a longo tempo, onde nós não esperávamos nenhum resultado. Tamanho era o desafio e vem a surpresa, exatamente porque é o poder de Deus que age através do nosso serviço missionário. Jesus envia os seus apóstolos 2 a 2. Isto para a gente compreender que, embora o chamado de Deus é pessoal, ele se dirige a cada um de nós, ele nos envia não para fazer um trabalho individualista, isolado. Se assim o fosse, nós desanimaríamos diante de obstáculos e dificuldades enormes. Ele envia 2 a 2 para mostrar que o trabalho missionário é um trabalho de conjunto. Deus não chamou somente a mim ou a você, Ele chamou tantas e tantas pessoas. Sabemos que a messe é grande, os operários são poucos, mas poucos estamos aí espalhados pelos recantos do mundo. Não estamos sozinhos, não podemos fazer um trabalho personalista, individualista. Precisamos nos sentir membros de uma comunidade de fé enviada com a tarefa missionária confiada pelo próprio Senhor Jesus. Ele ainda recomenda aos seus apóstolos ao despojamento. Não leveis nada pelo caminho, a não ser um cajado e as sandálias, para dizer do caminho missionário, que não pode nos deixar ficar acomodados, não só do ponto de vista do deslocamento geográfico, mas nas iniciativas que nós precisamos tomar a cada dia. O cajado, que lembra o caminheiro, é também o cajado do bom pastor, para proteger as ovelhas. Assim como Amós foi proteger o povo de Israel, enviado por Deus, assim também o trabalho missionário consiste em usar do cajado do bom pastor para proteger as ovelhas. Usar do cajado para seguir o caminho adiante e ainda não levar nada, nem dinheiro na cintura, nem provimentos exagerados, aparentes seguranças, aquelas também que não são meramente materiais, mas experiências que nós vivenciamos em nossas vidas de fé e que ao longo do tempo não podem ficar sobre os nossos ombros, como se tivéssemos que copiar e repetir o que foi aplicado no trabalho de evangelização. É preciso abertura ao novo do Espírito Santo de Deus, que sopra em nossas consciências e nos chama e interpela para a missão. E quando esta boa notícia não é acolhida? Se nós não somos bem acolhidos em algum lugar ou em alguma situação, não confundir com aspectos pessoais, como se as pessoas não gostassem de mim ou de você, mas saber que quem não quer seguir o caminho de Deus se irrita com quem está anunciando o Evangelho. E aí Jesus diz uma palavra que nos ajuda muito: sacudir a poeira dos pés e não permitir que esses desencontros nos levem ao desânimo, como se a gente pudesse justificar: se a minha comunidade não tivesse esse ou aquele desafio, eu estaria pronto para trabalhar nela. Eu desisto porque eu não consigo mais.
diante de decepções, de desilusões, de resistências. Sacudir esta poeira dos pés da nossa existência para não permitir que elas embacem a visualização nítida do que Deus espera de nós. Não nos prendermos a ressentimentos, mágoas, conflitos interiores, insatisfações, mas nos libertar de tudo isso para podermos prosseguir o caminho e realizar o que os apóstolos conseguiram no seu trabalho missionário. Tantas conversões, tantas adesões a Jesus Cristo. Nós encontramos em Atos dos Apóstolos o número exorbitante de pessoas que se convertiam e descobriam a pessoa de Jesus por conta do testemunho missionário dos apóstolos. Regaram até com seu sangue o seu trabalho missionário, mas não desistiram. Souberam sacudir a poeira dos pés e ir para a frente em missão. Que essa liturgia de hoje nos leve a voltar o nosso olhar para o exemplo de Nossa Senhora, que é mestra e missionária na messe do Senhor. Esse tema escolhido para hoje é inspirado nesta mensagem bíblica. Ela é quem soube se desvencilhar de todos os empecilhos e se colocar como servidora do reino, modelo para todos os missionários. Daqui a pouquinho, após a nossa profissão de fé, nós vamos invocar a intercessão dela através do cântico da ladainha. Antes, seguindo o exemplo de Nossa Senhora, professemos a nossa fé. Creio em Deus